Salve, salve, faça-se a luz. Estou de volta aqui para fazer mais um react depois de muito tempo, né? Foi pedido para voltar, fazer algum react e juntei hoje, resolvi fazer os 10 melhores momentos de comunicação, principalmente comunicação e alguns de manifestações. Mas tem coisa muito legal aqui que eu separei, foi bem difícil fazer esse top 10, quase os top 10 virava top 20. Da próxima, quem sabe, eu coloco outros vídeos, né? Ou fazer o de manifestação. Acho que tem muita coisa que até eu fiquei confuso do que poderia ser, o que não poderia ser. Eu só tinha certeza dos 3 primeiros, assim, eu acho, foram mais próximos para mim. Eu quero ver o que você vai achar. Se você não me conhece, chega aqui, tá chegando agora, vou pedir para você, eu sei que é importante para o crescimento do canal, deixa seu like, se inscreve. Se quiser também apoiar, fique à vontade, apoie e vou estar trazendo vídeo para você continuar com o quadro Pergunte aos Espíritos, testando o equipamento que eu comprei novo, né, adquirir para o canal do EVP, para a gente tentar captar junto com os experimentos. Estou animado para voltar com as pesquisas também externas. E hoje, iniciando, né, separei 10 vídeos aqui, que eu não sei como é que a gente vai... Vou tentar reagir, tem surpresas, né? Talvez esteja a numeração para um melhor, para outro achou que outra pesquisa foi melhor. É muito difícil achar, né? Tem muitos momentos legais de comunicação surpreendentes, que inclusive não entraram, mas eu posso estar comentando aqui com vocês, que foram muito legais. E vamos começar aqui, estou fazendo um react gravado, vai estar ao ar, só que ele vai ao vivo, né? E eu acho que vai ser bem legal a gente fazer, vou tornar de novo esse modelo, vou estar fazendo mais vezes o react, vou tentar, né, manter alguns formatos diferentes. A gente pode fazer até sobre outras manifestações, assuntos que estão ocorrendo, né, que tem a ver com o sobrenatural, com o paranormal, com a TCI, que é o que eu faço de tudo um pouco, né, tanto pesquisas em campos como TCI, e também sou, assim, adoro conversar sobre esses temas de forma gerais, ufologia e entre outros assuntos. Muito bem, então vamos iniciar. Vou iniciar aqui com a 10ª colocação, né, já trazendo um aviso. Abrindo nosso top 10 com um momento que deixou muita gente arrepiada. Vamos ao número 10. É possível uma comunicação interestelar, com interdimensionais? É possível uma comunicação, amigos, com interdimensionais? Claro. Você pode dizer seu nome? Qual o seu nome? Um quadro. Olha só. A questão aí, eu vou explicar o contexto, né? Isso, se eu não me engano, foi um dos primeiros, ou o primeiro vídeo que eu fiz no quadro que eu iniciei de Pergunte aos Espíritos, né? Que foi fazer perguntas, fazendo esse trabalho em casa com responsabilidade. Sempre reforço isso, né? Sabendo que, consciente, né, dos riscos da limpeza, etc, tal, de se cuidar com isso. Aqui já foi Centro Espírita, expliquei isso bastante sobre esses detalhes, e aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu tinha ido há um tempo atrás, há uns dias atrás desse vídeo, no Pelourinho, né? Conheci alguns lugares, não cheguei a fazer uma pesquisa aprofundada, mas uma coisa bem por cima, de leve. Fui no lugar que tinham quadros, testo essa ferramenta que é o GhostTube Seer, que une as teorias do mundo paranormal com a inteligência artificial, tentando somar as duas. Eu acho muito, muito legal, interessante, dá resultados relevantes, mas sempre questionando, sem afirmações. E vamos lá. Nesse experimento, perguntei se era possível falar com interdimensionais, né? E ele falou 2 vezes, eu pergunto 2 vezes se é possível, eles falam, já estamos te ouvindo, já estamos aqui. E eu ouvi muito claro isso, eu espero que vocês consigam entender também. Claro que tem mais coisas que depois eu vou ouvindo depois, mas eu coloquei coisas que eu ouvi. Assim, não posso afirmar que coisas a mais que vão ter, mas foi muito interessante, cara. E aí, em seguida, ele fala 2 vezes José, ou quando eu perguntei sobre o nome dele, né, que foi muito interessante, e nem sempre eles conseguem repetir sequencialmente o nome, né, que foi curioso.
E aí, testando em paralelo a comunicação com a ferramenta de inteligência artificial, que é o Seer. E nesse vídeo eu não vou explicar como funciona, tá? Mas eu já falei muitas vezes. Mas eu testo em paralelo, né? Me trouxe um quadro que me remeteu a pensar, seria o tal José, né? Que ele falou que até que foi professor e tal, que ele ia ensinar como é que se comunicava, como ia fazer o processo, ele poderia ajudar. Achei muito legal isso, interessante. E foi uma das comunicações bacanas que eu acho que eu tive relevantes. Vamos ao número 9. 9. Se isso já te surpreendeu, espera só para ver o número 9. Uma comunicação que mexeu até com quem não acredita. Quantos dedos tem aqui na minha mão? Uma. Quantos espíritos tem aqui com a gente? 3. Falou 3, cara. Louco, né, cara? E ao mesmo tempo assustador, né? Porque as pessoas falam, nossa, André, você pergunta quantos espíritos tem? Dessa vez falou até 3, né? Foi bem razoável. Difícil quando fala que tem 30, 40. Falei, nossa, e aí, como é que fica, cara, né? 3 horas da manhã, você de madrugada na sala aqui. Isso aqui foi numa live, né? Que eu faço, às vezes, na outra plataforma. Comunicação aleatória, né? E perguntei, tanto é que tem mais coisas, muito interessantes, a bolinha acende e tal. Dessa vez tem mais comunicações no vídeo. E eu pergunto quanto tem aqui, ele fala bem claro, 3, né? E eu achei isso muito louco. Realmente é incrível, né? Eu dou risada porque pra gente que faz pesquisa, quando você alcança um resultado como esse, é algo de se comemorar, muito legal, né? Não de forma desrespeitosa, de forma alguma. Eu sempre trato com muito respeito. E tem mais por aí. Ela fala, se afastem, né? Ou o espírito que falou. Talvez, né? Se foi o espírito que falou, né? Sempre levando em consideração, né? E tem um cachorro que tá comigo aqui, né? E eu não achei interessante, não sei se ele se referiu ao cachorro, poderia ser ou pode não ser, né? Mas muito curioso. Vamos ao número 8. 8º lugar, um contato inesperado. A energia nesse momento foi simplesmente inconfundível. Pergunta aos espíritos. Existe alguma SIDA? O espírito da Cida que eu encontrei essa noite fora do corpo, ela tá por aí? Pra confirmar pra mim? Pra gente? Precisando de alguma coisa? Ou querem trazer alguma mensagem? Ó! Olha que interessante. Alguém viu aí? Acendeu sozinho a bolinha lá, ó. Sinal que ela quer falar, gente. Pela primeira vez a bolinha acendeu lá, tá? Dá uma pausa. Eu fui olhar o Seer pra ver se tinha vindo alguma coisa, né? Relevante ou não. E aí eu tava olhando, né? E essas bolinhas, elas são sensoriais ao toque, tá, gente? Quem conhece sabe que ela não aciona pro Bluetooth, ela não aciona... Não tem nada elétrico, nada de forma, hipótese alguma. Tanto é que vários canais, várias pessoas utilizam, sérias, né? Essas bolinhas. E sabem que ela só liga no toque. São bolinhas feitas, são as cash balls, né? Ghost balls, para gato brincar. E os pesquisadores paranormais passaram a utilizar elas como sensores. E interessantemente, né, que eu tinha tido uma projeção nesse dia astral, né, e eu acredito que foi projeção pela forma como foi, né, o meu entendimento sobre isso, a minha conclusão. No qual eu estive com uma mulher que ela me contou, me falou até o bairro que ela morou, né, que ela foi desencarnada. E eu achei aquilo muito louco, cara, assim que a gente foi conversando, né, eu até achei que ela tava meio querendo, não sei se eu achei que eu tava vendo outra pessoa, e aí eu achei, não sei se essa pessoa estava querendo me enganar, ou então eu ainda cheguei pra ela e falei assim, você tá querendo me enganar, né? Acho que ela tava na forma de minha mãe, se eu não me engano. Ela falou, fala a verdade, cara, você não tá, eu já tava ligado, né, já tô acostumado, já tá manjado isso. Meio que tirando sarro com o espírito, né? Eu falei, você não é minha mãe nada, cara, fala a verdade, né? Aí comecei a quebrar isso, ela saiu comigo conversando, né?
Ela falou o nome dela e tal, onde foi que morou. E aí eu gravei o nome Cida, tanto que quando eu acordei eu já anotei. Falei, Cida. Falei, não, vou perguntar na comunicação, cara. E aí aconteceu isso aí, ela falou, sou o Cida. Aí você vai falar pra mim, tá, André, foi uma prova, pode ter sido mesmo? Não sei, cara. Foi realmente a Cida? Não sei, não posso confirmar. Mas foi muito louco isso, entendeu? Ah, pode ter sido um zombeteiro? Pode, não tô afirmando nem desafirmando. Eu tô mostrando aqui o que aconteceu, né? Eu já contei antes de fazer a comunicação nela, né? Tanto é que eu pergunto o nome, ela fala. Né? Olha que louco. É sim ou filha? O filho. Você... Ó a bolinha, gente. Ó a bolinha, ó a bolinha, ó a bolinha, a bolinha sozinha lá, gente. Ó lá. Viu aí quando a gente vai ficando mais quente nas perguntas? É, isso é realmente verdade. Né? Nesse dia aí, ela demorou para acender, né? Demorou bastante. Tanto é que a gente foi tentando, foi conversando. As pessoas estavam na live fazendo perguntas. E à medida que... Teve a ajuda também da nossa amiga Chames, né? Que eu coloquei uma lanterna próxima que tem bateria para ver se eles puxam. Né? Nós fizemos técnicas de apometria de estrala-dedo. E aí, assim que eu fiz isso, né? E comecei a fazer perguntas que tinham assim, mais a ver, possivelmente, com o que o espírito queria comunicar. E aí começou a acender. Isso foi muito interessante. Vamos ao 7. 7. Agora no número 7, um trecho que muitos pediram para rever. E não é à toa. Salve. O espírito amigo ainda tá aqui? Tô de volta, irmão. Você tá aqui ainda? Salve, querido. Foi eu que falei com você, tá aqui ainda. Salve, meu irmão. Tudo bem, querido? Você pode... Olá, 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 olá. Ele tá aqui, ó. Tá aqui. Tudo bom, meu irmão? Você tá preso aqui, cara? Salve, meu irmão. Você pode se manifestar pra gente? Pra eu saber que você tá aqui mesmo? Meu irmão. O espírito que tá aqui pode me dizer o seu sim? Qual é o seu sim? Foi você. Você é o espírito? Você é o espírito que pegou o elevador sozinho? Não. Você? Contextualizando. Essa pesquisa foi feita lá em Recife. Tá deixando também um link dela. Na Casa da Cultura, onde foi uma prisão nos anos 60, 70, até mais antigo, né? Já teve... Ficaram até cangaceiros lá, né? Tem história de pessoas que comentaram que já ficaram bisavôs, eu conheço que pessoas que ficaram por lá na época. E muita coisa aconteceu naquele lugar, né? Realmente, naquele cantinho ali eu consegui captar alguma suposta presença, né? Que estava respondendo inteligentemente. Quem quiser ver o vídeo todo pode ir lá conferir. E depois, no meio do rádio, eu vi nitidamente falar 2 ou 3 vezes do Exu Caveira. Talvez, né, cara? Pode ser o guardião daquele local, né? Existem muitos Exu Caveiros, não dá pra gente confirmar nada, mas pode ser um guardião, né? Daquele local ali, né? A gente não sabe o que tem. E tem uma série de relatos de pessoas que trabalham lá, que já contaram muitas coisas, guardas, a gente conversou, né? A gente foi de dia, inclusive, né? Quase que eu tentei lá uma pesquisa de noite, quase eu consegui. Uma pena que não tive tempo, né? Porque eu vim para Salvador. Mas fica aí. Foi impressionante. Foi com o Marisson. Um abraço pro Marisson. Tá comigo no vídeo e também em outro vídeo mais à frente. E o Marisson me apresentou esses lugares. Né? Vou deixar até também uma recomendação, né? O que é o Lendas e Causos de Pernambuco. O trabalho que o Marisson faz. 6. Vamos para o número 6. A manifestação aqui foi tão forte que deixou um silêncio no ar depois. Foram feitos trabalho de magia negra aqui? Foram feitos? Cara, isso nunca aconteceu, cara. Sozinho isso aqui descarregou. O negócio aqui tá bravo. Pode estar tendo uma drenagem de energia nele. Olá!
Foi vocês que desligaram minha caixinha? Sugaram a energia dela? Foram? Gente, assim, parece que não tá ocorrendo nada aqui, entendeu? A gente só ouve as coisas depois que eu faço a análise. Pro Mário, isso aqui, pro Mário isso é uma novidade, tá aqui nesse momento. E minha caixinha desligou sozinha, sem ninguém apertar nada. E eu não sei se foram... Eu perguntei se foram eles aqui, eu não sei se eles responderam sim, só vou ouvir depois, não consigo ouvir tudo que tá aqui. Olá, irmãos, tem trabalho de magia que foram feitos aqui? Tem bruxaria aqui? Contextualizando novamente, a famosa cruz do patrão que fica lá, é um monumento muito antigo, as pessoas não têm certeza da data, né, do monumento ao certo, né, mas acredito que foi de 1700, ali entre 1800, há quem acha até que pode ter sido até de 1600, eu não sei, não, né, já vi escrituras, comentários, etc. E lá que aquele lugar é recheado, um dos lugares considerados mais assombrados de Recife, né? Segundo as pessoas relatam lá por lá histórias, mas que ali já foi um centro de encontro, né? No vídeo eu conto a história, o Marisson conta a história do local. As pessoas foram ali, né? Sofreram penalidades ali, né? Principalmente na época da escravidão e tal. E chegavam de vários navios, né? Vindo dos outros continentes, da África e etc. E ali tem muita história, né? Realmente é muito interessante e eles confirmaram, né? Que ali tem muito trabalho, já teve muito trabalho realmente. Dizem que tem muita coisa enterrada também por ali, né? Corpos, etc. E sim, minha caixinha desligou 3 vezes lá durante a comunicação, principalmente quando eu perguntei sobre trabalho de magia negra, etc. No lugar ali, né? E ela nunca desligou, assim, do nada. Primeira vez ela estava carregada, né? Assim, absolutamente desligada, nada, e estava próximo ao celular, não estava distante. Isso foi uma curiosidade muito, muito louca. Vamos à quinta? 5. Metade do caminho e já deu para sentir a força, né? No número 5, temos uma das sessões mais intensas do canal. Eu preciso que você sente naquela cadeira para poder o equipamento te pegar. Senão eu não consigo te ver. Isso, senta aí. Eu te vi agora, te vi. Senta aí na cadeira, meu irmão. Nessa aqui, que tá aqui na frente. Isso, olá, olá. Olá. Tudo bom, meu irmão? Sentou na cadeira. A gente pode conversar? Vamos conversar aqui, em paz? Gente, vocês ouviram esse EVP? Isso não foi Spirit Box, não. Foi EVP, Elétrico Fenômeno de Voz, o Fenômeno de Voz Eletrônica. Olha isso aqui. Você me conhece de onde? Muito louco, cara. Isso aí foi no início, né? Nas pesquisas, eu tava testando um Kinect 360, né? Eu tava ligando ali no computador e fazendo checagem. É complicado, você tem que ter maturidade, né? Porque supostamente captou algo, né? E eu pedi para ele sentar na cadeira, né? E eu vi pela cozinha e depois eu vi onde eu pedi. Ele ainda falou nessa, eu apontei essa, né? Pra cadeira, ele sentou na cadeira. Aquilo ali foi forte pra mim, tanto que o vídeo foi curto, porque eu ri até pra descontrair, né? Assim, pra não ficar muito nervoso com a situação, né? Depois eu fiz uma oração, evidentemente, cara. Foi uma das coisas mais impressionantes pra mim, né? Assim, principalmente que eu tava no início com as pesquisas. Embora eu já tinha um tempinho, uma vivência, né, com espiritualidade, assim, aprendi um pouquinho, né, com meu irmão, com minha mãe, com a família, né, meu pai, todo mundo voltado para essa área dos estudos, né. Meu nome já foi André Luiz, né, por causa que meu pai colocou em homenagem ao espírito, então eu já cresci, mas assim, o contato com as pesquisas, assim, de você falar diretamente com os espíritos é complicado, né, e supostamente ter pego algo ali, foi tenso, cara. Vamos ao quarto. 4. Na quarta posição, uma presença que se manifestou de forma tão clara que até os céticos pararam para ouvir. Qual o seu nome? Quem precisa de oração, qual o seu nome?
Mário. Viu, Mário? Eu. Guarda esse nome, no final eu vou explicar o que é isso. Eu não tinha a menor ideia de quem se tratava. Cara, eu juro por Deus, eu não tinha a menor ideia. Depois uma pessoa, de algum tempo inclusive, comentou no vídeo, não vou expor a pessoa aqui, mas explicando quem era, né, assim, tem outros nomes também que foram ditos, mas esse nome se repetiu várias vezes, no dia eu não tinha ideia, e justamente quando eu perguntei se quem está aqui, quem precisava de oração, né, e lembrando que quem salva é Deus, né, são Cristo, são os espíritos que trabalham com resgate, nós aqui só somos parte, né, desse trabalho, podemos fazer, então todo mundo pode fazer isso. E para mim foi muito importante. Por que eu coloquei aqui? Porque tem para mim uma confirmação, cara, que foi incrível. Vamos lá. Eu. Olá, Mário. Tudo bom, irmão? Queria falar com o Mário. Oi, Mário. Deixa eu diminuir lá. Mário. É Mário que tá aí? Reza. Daqui do mundo dos vivos? Você sente falta de alguém? Deixa eu mudar. Tem algum Mário com a gente aqui? Mário? Tem? Tá ouvindo? Tem. Olá, Mário. Você... Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? Você está bem? Você sabe que você desencarnou? Você sabe que você está morto? Você sabe? Isso. Já tô morto, certinho, cara. Isso é impressionante. Eu pergunto, inclusive, se ele sabe, né? Isso. Mário. Coloquei um pouco mais lento depois em seguida pra gente poder ouvir. Vamos contextualizar, né? Esse é o Santo Amaro, enorme Santo Amaro em Recife, né? Mais uma pesquisa incrível, onde eu conheci o Marisson, justamente foi lá. Marisson que estava comigo. Mário é supostamente um espírito de uma pessoa que foi desencarnado e foi... Eu vim descobrir depois, acho que um tempo depois, que uma pessoa me procurou, deixou um comentário lá, tá nesse vídeo, eu não vou falar o nome dela, né? Quem quiser ir lá conferir, o vídeo é público, o comentário dela também é público. Ela foi muito legal comigo, eu bati muito papo, que confirmou que o Mário foi um administrador, né, desse cemitério há um tempo atrás, né, e isso aí foi foi 2022, então foi praticamente o pós ali, né, naquela situação que ocorreu, né, na época de 2020, que todos sabem, né, não posso falar o nome, e essa pessoa desencarnou por esse motivo, assim, com muitas nessa época, e só conseguiu ser sepultada nesse local porque ela foi administradora desse local. Cara, uma das coisas que pra mim vale mais que tudo, essa é uma confirmação, assim, de uma pessoa externa, e essa é só a terceira, tá? E é de se emocionar, né, cara, porque é uma confirmação, cara. Pra mim, eu não tinha a menor ideia de quem era, porque eu fiz minha parte, fiz uma oração no final, né? Embora eu tava com o Mário, assim, ele respeitou mais, né? Talvez a minha crença, eu sempre mantenho um caminho do meio, mas tenho a minha crença, né, na espiritualidade, eu faço minhas orações, né? E achei muito legal, cara, assim, foi uma das coisas mais incríveis. E sim, esse foi o cemitério que supostamente o espírito que sentou na cadeira falou que talvez me conhecia, né? Sim. Os espíritos nos seguem em todos os lugares, não só cemitérios, tá, gente? Sim, faço oração. Nesse dia eu estava começando, né? Então, provavelmente eu deveria ter pedido para ninguém me seguir, feito uma oração melhor, e depois eu fui aperfeiçoando, né? Fui melhorando, assim, aprendendo um pouquinho mais.
Mas fica aí, cara, assim, muito legal pra quem é sério ter esse tipo de experiência. É incrível. Vamos ao número 3. 3. Chegando ao top 3. Aqui, a conexão foi tão direta que parecia uma conversa entre dois mundos. Tem algum outro cangaceiro com você aí? Sou eu, ele falou isso. Severino. Severino. Severino? Vamos lá. Essa também foi uma pesquisa muito, muito bacana, cara. Muito impressionante. E surpresas. Fui indicado pelo nosso amigo Robério Santos, do canal Cangaço na Literatura. Esse cemitério onde foi enterrado, sepultados a cabeça de alguns cangaceiros, né, na época da guerra que aconteceram, né, que um deles foram o Azulão, como foi dito na conversa aí, né, no início. Foi o Canjica e mais a Maria, se eu não me engano, e tem um outro agora que eu não estou me lembrando o nome. E também já ficou lá o Lampião e a Maria Bonita, só que depois de um tempo foram retirados. E também do cangaceiro Corisco, né? Também já ficou um tempo lá nesse local e depois foi tirado. Hoje em dia só permanece desses 4. O Severino, né? Eu não tinha a menor ideia quem era, se existia, né? Não faço a menor ideia de quem seja. Procurando no Google depois, junto com o meu amigo Joca, que esse dia ele foi, né, nessa pesquisa comigo. E foi dito lá, pesquisei que existiu realmente o cangaceiro Severino. O que é interessante, né? Ele não é tão famoso quanto os outros. E ele faz parte do grupo de cangaceiros baianos, o que faz sentido aqui na Bahia também. Mas ele não está sepultado lá, a menos que eu saiba, não. Não tenho nenhuma essa informação sobre isso. Mas aí é que tá, cara. É interessante que o cangaceiro Severino, né, é uma entidade na Umbanda, né? Na Umbanda baiana, que chama do grupo dos baianos. Inclusive tem o canto dele, né? Baiano bom, aquele que sabe trabalhar. Muito interessante, né? E foi dito o nome dele lá. Acho que foi, se não me engano, foi a primeira vez que eu usei inclusive esse Spirit Box lá. E achei interessante demais, cara. Pra mim foi uma das surpreendentes. Quem quiser ver também, eu vou deixar o link da pesquisa completa. Deve estar em algum lugar aqui em cima. A imagem do cangaceiro, né? O Severino. É uma banda muito interessante. Ele não tá aqui nessa foto, tá? Esses são os cangaceiros famosos, mas só mais para reverenciar, né? Porque foram comunicações que possivelmente eu também captei no rádio, é o Corisco. E foi muito interessante, cara. É surreal. 2. No segundo lugar, um momento que marcou a história do canal e que até hoje dá o que falar. Cara, deixa eu contextualizar isso aqui, porque isso aqui foi eu acho que
Acho não, tenho certeza que nós fomos os primeiros a fazer isso, né? Quem não sabe, o Saulo é meu irmão, né? Fizemos tem 2 tentativas de experimentos e tentamos outras, né, com outras coisas, mas filmado mesmo, né, pensado mesmo. E essa foi a segunda, né? E tivemos resultados interessantes, muito interessantes. O Saulo, ele pensou em 3 palavras, né? Que ele colocou ela, como é que eu vou dizer? Colocou ela em pastas zipadas, essas palavras, né? E ele revelou depois, né, para as pessoas. E eu não tinha a menor ideia, né, dessas palavras. E uma das era sapo, bolo e Maria Preá, né? Eu tive a sensação de, junto com ele depois em análise, né, de ele ter conseguido sair do corpo. Até o experimento era ele sair do corpo para tentar interagir com o equipamento, né, fazer essas palavras saírem. A gente não entende como funciona isso, né? E eu não tive a menor dúvida que a gente teve a ajuda de muitos espíritos por ali, estavam os espíritos chamando ele. Eu digo assim, a minha crença, né? Sempre trago de forma responsável aquilo que eu afirmo, mas o vídeo foi recheado de coisas muito legais, interessantes, os espíritos chamando ele. Vê se não esquece, hein? Que coisa intrínseca, de forma bem clara. Por que intrínseca? Porque tinha que partir dele, o espírito não podia falar por ele, né? A gente não sabe como funcionam essas ondas mentais, né? A gente não sabe como funciona a forma do que o espírito emana para esses equipamentos e mexe no campo dele, ele consegue acessar e fazer aquilo acontecer, né? A gente tem uma teoria sobre isso. E de forma muito interessante, nos 20 minutos finais dessa pesquisa, esse vídeo para mim que foi incrível, né? É claro que poderia ter tido uma produção muito maior. A seriedade que ele foi feito foi para mim sabe, o que é mais importante, assim, o que mais impressiona nisso tudo. Pra mim ele ficou número 2 porque não tinha como não ficar, né, cara? Repito, isso é inédito, nunca ninguém tinha feito isso, né? Com uma pessoa que tem condição, que faz a viagem astral. E aconteceu, supostamente, as 2 palavras ditas, né? A terceira não saiu, Maria Preá, mas só de ter conseguido as 2 foi surreal, cara. O bolo, sapo e bolo, né? E a gente utilizou um Spirit Box que deixou aberto para todo mundo ouvir. E isso foi ao vivo e a cores, todo mundo ouvindo. Tem um link oficial da live para o canal do Saulo. Aqui tem os melhores momentos. E eu tava com ele, né? A gente fez ele só conseguiu entrar na chamada catalepsia projetiva, que é o desdobramento, assim, antes do desdobramento, né? 20 minutos depois, os 20 minutos finais do vídeo, né? Que ele já estava em um sono mais profundo. E foi justamente no momento que ele afirmou, nos 20 minutos finais, que as palavras saíram, né? E os espíritos já estavam esperando ele ali, ele saiu e tal. Vamos lá. Só contextualizando uma coisa. Eita, Saulo roncando que só, hein? Mas valeu demais, cara. Foi. Tenho muito orgulho de a gente ter feito isso juntos, cara. Porque. Olha, você não sabe o esforço que foi. Ficar até de manhã na exaustão que ele pediu que fosse assim para ele conseguir, né? Sair, né, na primeira dimensão de pode ser visto os equipamentos, né? Cara, foi surreal. Muito legal. Incrível, assim. Não tenho o que dizer, velho. Cara, assim, eu espero que a gente possa um dia fazer isso de novo de uma forma melhor e com mais coisas ainda, né? Com certeza, né? Assim, fé em Deus, a ajuda dos espíritos, a gente vai conseguir chegar lá. Vamos ao número 1, tão esperado o número 1, qual que você acha que foi? Acho que muita gente pode até se perder nessa aí, tá? Mas eu vou dizer o porquê que foi depois, tem uma comunicação, né? Tem uma manifestação também. Vamos lá, cara. Pra mim foi o que mais, assim, mais áudio, assim, mais nítido. Vamos lá. 1. E finalmente o número 1, o momento mais impactante, mais comentado, mais enigmático de todos. Prepare-se. Olá, olá. Salve, meu querido. Salve, meu irmão.
Tudo bem com você? Você quer contar sua história pra mim? Tudo bom, meu irmão? Tudo bom? Como é que você tá? Olá, saudações, meu irmão, saudação. Você ouviu esse EVP tão claro? Eu já tem outros EVPs desse vídeo, tá? Mas esse foi tão nítido e olha a confirmação que tava na minha frente. Eu vou abrir uma comunicação com você, tá bom? Você consegue se manifestar para mim, fazer um barulho? Olá, olá, salve, 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 meu irmão. Sinto sua presença do meu lado aqui, ok? Eu vou abrir uma comunicação aqui, gente, que aqui eu tive sinal. Vamos lá. Qual é o seu nome? Existe, né? Quem tá aqui comigo? Qual o nome? Qual é o seu nome? Salve. Dá uma pausa. Vou dar pausa. Falou dois nomes aí, Ana Luísa e Ricardo. Essa pesquisa foi feita na escadaria de madrugada, escadaria de prédio. A gente morava em Recife, né? Morávamos juntos, eu, Saulo e o Patrick, né? Meus irmãos. Nesse andar, cara, que eu tava, eu vim descobrir isso depois, através de um morador lá embaixo que me falou depois, que eu só conhecia um deles, né? Que é o Wilson. E ele me falou depois, eu vim saber depois de analisar a pesquisa, quem que era Ricardo. Ele falou, Ricardo é um coroa que mora lá nesse prédio, nesse andar que eu estava. Só que como é que pode ter sido, cara, olha que louco. Pra mim foi o mais forte, foi o primeiro lugar, porque eu vivi, foi uma segunda comprovação que eu vivi, gente. Eu vivi, eu conversei com a pessoa, eu tava lá, sabe, foi tão forte isso, cara. Não tem como não ser. O Espírito se manifestou quando eu pedi pra ele se manifestar, o EVP foi alto, foi junto com o K2, aí veio uma outra confirmação dessa, a pessoa me confirmou pra mim, gente, não apareceu nada, não tem espetáculo. Não tem, porque a espiritualidade às vezes não é assim, cara. Pode acontecer, mas não é. A realidade é diferente do que mostram por aí, tá? Nada contra ninguém, respeito todo mundo. Tem muita gente séria, muita gente pesquisa séria. Mas de tudo que eu vivi, cara, assim, de todas, acho que eu fiquei até com dúvida se eu colocava esse primeiro, porque a do Confirmação do Cemitério também, do Mário, foi forte, cara. Depois eu descobri que o Ricardo também poderia ser o avô do cara falecido. E a Ana Luísa, eu perguntei quem é a Ana Luísa pro Ricardo. O Ricardo também é o avô dele. Ele falou, a Ana Luísa é minha tia que de CA, faleceu de CA. E no final, para fechar esse vídeo, olha o que sai, cara. Vou fechar esse vídeo com legal, de uma forma bem bacana, com chave de ouro. Vamos lá. Boto Pena Branca. Olá, meu irmão. Salve, meu irmão. Quem é o espírito que está comigo aqui, socorrista? Aí eu já posso acabar, né, cara? Essa pessoa que aconteceu uma situação no prédio do lado há 10 anos atrás, quando as pessoas uma moça, né, soube que se jogou, acho que tentou 5, 6 vezes fazer federal medicina, não passou e ficou arrasada com a cobrança dos pais, da família e infelizmente, né, se jogou e tal, né, e só vim saber isso depois também, tá? E aí essa pessoa conversando depois em análise, se alguém cometeu, né? Vim saber dessa situação depois, porque eu ouvia nitidamente, nunca se MA. E depois, no final, né, qual o espírito que está ali comigo, o ajudante, né? No início do canal eu chamava de mentor, já chamo de um conselheiro, justamente pela polêmica, né? De afirmação, né? Mas o Pena Branca é um mentor, um pai espiritual, né? Era o mentor da minha mãe.
Ela falava isso durante a vida toda, ela trabalhava com ele. E eu considero como um padrinho, né? Como carinhosamente ele me chamava. E nesse dia aí eu até falei por ele, falei dele e confirmou. Quem tá aí comigo, pena branca, eu vi nitidamente. É sem palavras às vezes. Eu fico sem palavras, cara. Eu respeito todo mundo, a crença de todo mundo, tá? E a gente continua, termina esse vídeo de uma forma muito legal, agradecendo todos esses 3 anos de canal, né, cara? O canal fez 3 anos agora em março, dia 31, né? E fica esse vídeo até de agradecimento pelos 3 anos. E pedir que você se inscreva no canal, apoie, deixa o like, compartilhe o vídeo. Se quiser virar membro, seja bem-vindo. Vai ajudar muito, bastante, né? Sinta essa vontade para estar aí mais perto. Vejo vocês no próximo e espero que vocês tenham gostado desse top 10. Tem muita coisa que não entrou aqui, tá? Tem um vídeo primeiro vídeo do canal que eu fiz no quarto do meu irmão. Então uma coisa muitas coisas legais, né? Uma das coisas que eu perguntei assim, quem era a dona do apartamento, eles falaram Andréa, né? O nome da moça era Andréa. E foi uma das comprovações incríveis. Eu pedi para falar, Saulo falou. E é isso, gente. Brigadão. Boas energias para ti, paz e luz para todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais.